Olá, bom dia. Sejam todos e todas muito bem-vindos à primeira roda de conversa do nosso segundo colóquio de Educação Internacional para o Sul Global, intitulado Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Eu sou Simone Maranhão, sou professora de língua inglesa do Instituto Federal do Maranhão e doutoranda do programa de pós-graduação em Linguística na Universidade de Brasília. Hoje temos o prazer de receber importantes representantes da internacionalização, engajados em diversas dimensões do trabalho educacional em 4 das 5 regiões do Brasil: Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Eu vou chamar cada um dos nossos convidados para uma breve fala de abertura e depois poderemos fazer um momento de diálogo mais ampliado. Fiquem à vontade para postar seus comentários ou perguntas no chat ao longo das falas. Primeiramente, então, eu queria chamar a professora Rosana Helena Nunes. Bom dia, professora. Olá, professora, bem-vinda. A professora Rosana é docente do Ensino Superior e Tecnológico da Faculdade de Tecnologia, FATEC, de São Paulo, em 3 unidades do estado: Itu, Itaiubaba e Sorocaba. Desculpa, meu Deus. Desculpa. E Sorocaba. Possui licenciatura em Letras, Português e Inglês, especialização pela Universidade de Sorocaba, mestrado em Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem pela PUC de São Paulo, doutorado em Língua Portuguesa pela PUC também, pós-doutorado em Educação pela Universidade de Campinas e, mais recentemente, terminou o pós-doutorado pela Universidade de Brasília, supervisionada pelo professor doutor Kleber Aparecido da Silva, com a pesquisa Educação Profissional e Tecnológica e Ensino de Língua Portuguesa em Tempos de Crise, Perspectivas, Interfaces e Desafios para uma Educação Humanizadora. Professora, por favor, bem-vinda, a fala é sua. Obrigada, bom dia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito para participar dessa roda de conversa. Muito me deixa grata, né, por essa experiência inenarrável que, de repente, vamos, né, compartilhar com os colegas aqui de cada região do nosso país. A minha fala intitula-se, né, Educação por meio das linguagens, mas eu vou fazer, na verdade, uma retrospectiva, né, a partir, sempre celebrando, né, a presença aí na minha vida de Paulo Freire, das obras basilares de Paulo Freire. Então, durante toda a minha trajetória profissional, especialmente acadêmica, eu tive o privilégio, né, de estudar Freire, e vai ser essa a minha fala de hoje. Então, a pretensão da roda de conversa para o trabalho com a linguagem é apresentar a minha trajetória como professora de língua portuguesa, em que medida essa praxis, né, educativa ela esteve presente também na minha vida acadêmica, e em que medida também essas pedagogias, né, que nortearam o meu trabalho com a língua portuguesa foram aí, ao longo do tempo, né, consolidadas, foram construídas. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, né? Então, eu ingressei em 1985 na graduação, português e inglês, licenciatura, e sempre me instigou a questão de a prática educativa estar alicerçada aos estudos, à pesquisa. Então, eu tive o privilégio de alguns professores na época, né, que me possibilitaram já a leitura de Freire, e ali eu fui intensificando essa paixão que eu tenho pelo Paulo Freire, mas ao longo da minha trajetória as coisas foram se constituindo, não sei se poderia falar isso agora, pela opressão e pelo oprimido pela opressão, porque as coisas não foram tão fáceis na minha trajetória acadêmica, em alguns momentos da trajetória acadêmica. Então, eu começo com a graduação, inicio aí como professora de língua materna. Na época, eu tive o privilégio de ganhar até algumas obras de uma professora de português, e ali eu comecei com 17 anos
na Grande São Paulo, em Itapevi, como professora de português. Trazendo à baila a pedagogia do oprimido, né, essa obra é uma obra basilar, né, que fala, então, da relação do colonizador e do colonizado. Aconteceu, né, num período crítico aqui do Brasil, do golpe militar. Paulo Freire foi deportado e teve que, então, né, fazer o seu estudo e terminar a sua obra fora do país, infelizmente. E ele sempre disse para nós, né, enquanto estudioso, filósofo da educação brasileira, que a educação tem que ser uma prática da liberdade. E ele também sempre deixou claro que o diálogo tem que permear as nossas discussões. O diálogo sempre foi uma condição sine qua non dos estudos de Freire, né, porque traz a inquietação que faz com que nós, professores, também tenhamos a inquietação para com a prática educativa e com nossos alunos, né? Então, como podemos pensar essa humanização na educação? Como podemos pensar as questões sociais, as questões de diversidade, de adversidade, de desigualdade social? Então, tudo isso permeou, né, de certo modo, a minha vida acadêmica. Daí, passado um tempo, em 93, eu fui convidada para fazer uma pós-graduação, Fundação Dom Aguirre, hoje Universidade de Sorocaba, e tive também o privilégio de conhecer professores que me deram aula da PUC de São Paulo, e ao final desse lato sensu, eu fui convidada a fazer o mestrado na PUC de São Paulo. Concomitantemente, como nada é por acaso nessa vida, em 90, década de 90, em 92 surge Pedagogia da Esperança, 96 Pedagogia da Autonomia, que foi a última obra de Paulo Freire. Então, essas né, veredas da vida, né, elas vão aí se constituindo na minha vida. O mestrado, eu tive alguns percalços, né, que eu vejo sempre a questão do oprimido, do opressor. Eu comecei no programa de língua portuguesa da PUC de São Paulo, na época professora do ensino municipal em língua portuguesa, tive a iniciativa de realizar uma pesquisa participativa, e eu era professora de quinta série, e eu analisava as redações escolares dos alunos de quinta série, e o que, na época, eu privilegiava na minha pesquisa? A passagem do oral até chegar ao escrito. Porém, contudo, todavia, entretanto, a minha professora da língua portuguesa, do programa de língua portuguesa, não aceitava que eu trabalhasse com os textos orais. Ela não entendia muito essa perspectiva de análise. Eu fiz 2 dissertações, eu tive o privilégio de ser aluna de Dino Preti, conheci estudos de William Labov na área da sociolinguística, cheguei com 2 dissertações de mestrado, do programa de língua portuguesa da PUC até o Lael, e apresentei à professora Roxane Rojo. Professora, eu tenho 2 dissertações escritas. Uma que eu falo só do oral, uma que eu falo do oral para passar por escrito. Minha ex-orientadora não me aceitou nessa condição. Então, eu apresento a você essas 2 dissertações. O que ela me disse, então? Poderá sim ficar aqui no programa do Lael, como minha orientanda de mestrado, porém terá que fazer mais disciplinas e ficar mais um ano conosco até defender o seu mestrado. Oprimido e opressor. Opressor e oprimido. Eu tive o privilégio de conhecer, né, os estudos de Mikhail Bakhtin com a professora, né, Roxane Rojo. Título da minha dissertação de mestrado, de Labov e Bakhtin, 2 exercícios de análise para textos, né, orais. Então, eu também tive o privilégio, na época, de ser aluna da professora Elizabeth Bright, que também conheci mais ainda a obra vasta de Mikhail Bakhtin, e ela acabou sendo minha co-orientadora ao final do mestrado. Então, aí é um percalço primeiro. O segundo percalço, sempre privilegiamos os estudos da linguagem. O segundo percalço é que eu sempre alimentava a esperança de fazer um doutorado. E como eu já estava no Lael, eu falei, vou fazer no Lael. Passei por uma entrevista, fiz 2 projetos de pesquisa e um candidato da USP foi aceito no meu lugar. Saí meio tristonha pela PUC de São Paulo, caminhando pelos corredores, e ao me deparar com a professora Maria Tereza Strongoli, ela me convidou para fazer doutorado. E por que falar da praxis educativa? Porque no mestrado eu trabalhei com redações de alunos que eu era professora.
No doutorado não foi diferente, eu trabalhava numa faculdade de comunicação social, publicidade e propaganda. Na época, os discursos presidenciais, né? Na época, os candidatos à presidência do país estavam todos ali fazendo as suas campanhas, os alunos fizeram campanhas publicitárias, e eu enveredada naquele emaranhado da praxis, naquelas aulas que eles me ofertavam de maneira belíssima, o que que eu fiz então? Escolhi para estudar os discursos de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o primeiro discurso como sindicalista e depois o primeiro discurso como presidente da República. Nessa época também eu tive o privilégio, a partir de uma carta de recomendação de professora Maria Tereza Strongoli, fazer uma disciplina com o professor Antônio Vicente Petroforte, na USP, na semiótica discursiva goemarsiana e semiótica visual de Jean-Marie Floch. Novamente, a praxis acompanhando a minha vida. Por que que eu trago aqui a pedagogia da autonomia? Né? Porque a praxis, como eu já disse, ela se intensifica, né, ao longo da minha trajetória aí. Construção da identidade política, discursos de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse foi o título da minha tese do doutorado, quando eu analisei 2 discursos de posse, né, como Partido dos Trabalhadores, da Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores, a primeira, de 1981, e o primeiro discurso de posse do presidente da República, de 2003. Trazer também a fala, né, de pedagogia da autonomia para dizer que nós sempre estamos aí nos fundamentando nessa ética, nessas condições de trabalho, e também agora uma deixa, a formação docente. Por que que eu falo isso? Eu me emocionei um pouco aqui, pessoal, porque aqui foi meu primeiro estágio supervisionado em pós-doutorado pela Unicamp, em que na época eu era professora, formadora do Centro de Referência em Educação da Prefeitura de Sorocaba, e eu tive o privilégio de fazer um pós-doc na educação com o professor Silvio Sanches Gamboa, que faleceu ano passado. E eu trago aqui essa foto do dia da minha defesa de pós-doutorado. Eu estou um pouco nervosa aqui, mas eu vou conseguir segurar o meu nervosismo. Enfim, eu terminei o doutorado em 2006 e passaram-se aí um tempo da minha vida. Eu sempre tive vontade de fazer um pós-doutorado, fui para alguns professores do IEL, da Unicamp, mas infelizmente eu não consegui, né? Porque muitos estavam aposentando na época, e eu fui, então, como aluno ouvinte para a Unicamp, assistir aulas com o professor Silvio Sanches Gamboa, e passaram-se 6 meses da minha vida, ele me convidou para fazer um pós-doutorado no programa de educação, Filosofia e Educação da Unicamp. E na época, como eu disse, eu era formadora, e eu tive a intenção de fazer uma análise, uma pesquisa com dados daqui da Prefeitura de Sorocaba, da formação docente, PEB 2, professores de português e inglês e educação física. Só que, infelizmente, eu fui impedida de fazer, né? E o professor, faltando 24 horas para eu perder a vaga da Unicamp, o professor Silvio, eu liguei para ele e falou: Rosana Helena, não se preocupe, ele me chamava de Rosana Helena, você não vai deixar de fazer o seu pós-doc. Você vai ser coordenadora dos estudos de Pernambuco, você vai coordenar o projeto Epistemologia no Nordeste, e você vai fazer comigo. Daí a minha pesquisa, né, nasceu dessa iniciativa do professor, dessa coordenação dos trabalhos. Eu analisava teses de mestrado, dissertações, dissertações de mestrado, tese de doutorado, analisando, dentro de uma matriz epistemológica, as tendências epistemológicas, empirismo, fenomenologia e materialismo histórico dialético, e quais eram as produções científicas que mais enveredavam por materialismo histórico dialético. Analisei mais de 100 dissertações, em torno de também 100 teses, para que depois eu fizesse esse funilamento e fizesse essa pesquisa juntamente com o professor. Então, análise bibliométrica, epistemológica da produção do conhecimento, estudo de caso em Pernambuco e Paraíba. E daí, lógico, né, não deixando aqui de prestigiar, de comemorar
de abraçar, de acolher. Foi o momento mais lindo da minha vida, porque eu não tive opressão, eu não tive que pedir licença para ninguém, eu não tive que sofrer 24 horas, eu não tive que me negar àquilo que eu queria fazer. Eu tive portas abertas. No dia 27 de dezembro de 2019, o professor Kleber Silva entrou em contato comigo no WhatsApp, ele estava nos Estados Unidos, e ele perguntou: Rosana, o que você tem interesse por fazer? Professor, educação como direito humano. E daí eu vim para o programa, vim para o GECAL, vim para a UNB, e a minha pesquisa de pós-doutorado, que eu finalizei o ano passado. Então, é um privilégio para mim tê-lo aqui, é um privilégio para mim saber que esse momento da minha vida é muito importante compartilhar com vocês. Uma perspectiva freiriana, à luz de uma linguística aplicada crítica, educação profissional tecnológica, ensino de língua portuguesa em tempo de crise, perspectivas, interfaces e desafios para uma educação humanizadora. Ensinar não é transferir conhecimento, não é criar possibilidades, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, é um aprendizado constante, né? Um momento aí importantíssimo que a gente vivencia. Resultados da minha pesquisa: implementação de uma educação humanizadora. Sou professora de ensino tecnológico da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. Sou professora de comunicação e expressão, de língua portuguesa. E eu levo o letramento acadêmico para os meus alunos em primeiro semestre. Eles conseguem fazer artigo científico em primeiro semestre. Não é o caso de eu mostrar a vocês aqui, mas hoje à tarde eu vou mostrar no meu grupo de trabalho GT12, das produções acadêmicas que meus alunos de primeiro semestre realizam. Esse foi meu primeiro resultado da pesquisa de pós-doutorado sob a supervisão do professor Kleber Silva. Segundo resultado, reformulação de ementas. Eu consegui, pelos documentos oficiais, no Centro Paula Souza, eu consegui fazer a reformulação de algumas ementas à luz de uma educação linguística crítica. E, por fim, a proposta de uma educação humanizadora, pensando numa educação mais contextualizada, freiriana, transgressora, libertária, porque nós vivemos no modelo neoliberal, dentro de uma autarquia, de um ensino profissionalizante, de um ensino tecnológico, de uma situação que é difícil desmembrar, é difícil abrir a porta. Então, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Somos verdadeiros aprendizes naquilo que fazemos. Estamos aprendendo sempre. Então, a transgressão é um desafio? É um desafio. Sobrepor os muros do conservadorismo, sair daquele sistema, e a gente consegue com uma educação para a humanização. Mas as coisas não terminaram, né? Porque revisitar o Freire, trazer todas essas construções freirianas para o ensino tecnológico, não é uma tarefa fácil. Está aqui uma das grandes questões, né, da educação popular, a da linguagem como invenção da cidadania. Então, o esperançar de Paulo Freire. E por que não falar das praxeologias decoloniais? E por que também não aventurar, né, por outros caminhos aí, praxeologia da esperança? No meu trabalho com a linguagem. Finalizando já. Nessas veredas acadêmicas, pude observar a relevância de um diálogo profícuo da pedagogia crítica, o legado das obras freirianas, em consonância linguística aplicada à crítica, sobretudo a importância de uma educação linguística crítica quando se privilegia os estudos da linguagem. A posteriori, que é a coisa mais maravilhosa que eu posso compartilhar com vocês agora, abrir uma reflexão a respeito da educação para a humanização, por meio de um livro autoral. Esse livro eu terei a participação
maravilhosa do meu professor, e ainda é supervisor, viu, professor? Não adianta querer fugir que você é meu supervisor, professor Kleber Aparecido da Silva, e a nossa grande amiga, doutoranda de Luba Sinclair, em que nesse livro freiriano, eu estou buscando nas obras basilares, naquelas 4 que eu apresentei a vocês, todos os momentos que Freire falou da linguagem. Porque Freire também era um linguista, embora não se denominasse assim. Foi até professor de português, né? Então, a gente denomina Freire como filósofo da educação brasileira. Mas quem disse que ele não falou de linguagem? Quem disse que ele não falou da questão decolonial? Quem disse que ele não falou de praxeologias? Então, mire e veja que o mais importante e bonito é isso, que as pessoas não são sempre iguais, não foram, né? Mas que elas vão sempre mudando, desafinam, afinam, desafinam uma orquestra, né? Verdade maior, é o que me alegra um montão. E é isso que a vida me ensinou. Eu não desisti do sonho. No mestrado, tentaram quase me tirar, não conseguiram. No doutorado, eu fui impedida de fazer no Lael, não conseguiram, fiz com a professora Maria Tereza Strongoli. No pós-doc primeiro, a prefeitura de Sorocaba tentou quase não deixar que eu fizesse, mas o professor Silvio Gamboa segurou na minha mão e eu cheguei. E com o professor Kleber, eu não tive opressão, eu só tive alegria. E isso, professor Kleber, me alegra montão. Muito obrigada. Essa é a minha fala, pessoal. Muito obrigada, agradecemos muito conhecer um pouco da trajetória acadêmica da professora Rosana Nunes, da FATEC de São Paulo. E agora a gente sai da região sudeste e nós vamos para a região sul, com a professora Janete Terezinha Arendt. A professora Janete é doutora em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Santa Maria e mestre em estudos linguísticos pela mesma universidade. Seu processo de doutoramento contou com um período sanduíche na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, sob a supervisão do professor Dr. Bill Kolb. É também graduada em Letras em Inglês pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, é professora associada 2, pertencente ao quadro de docentes efetivos de língua inglesa do Instituto Federal Farroupilha, campus São Vicente do Sul. Além disso, atua por meio do exercício compartilhado na reitoria do IFAR como assessora de relações internacionais. Seus interesses de pesquisa concentram-se em linguística aplicada, análise crítica de gêneros, metodologias ativas e multiletramentos, com ênfase em ensino-aprendizagem de línguas. Bem-vinda, professora Janete. A senhora tem uns 10, 15 minutinhos para começarmos esse diálogo. Tá bem, muito obrigada, Simone, pela apresentação. Bom dia a todos. Eu vou, então, já de pronto compartilhar a minha tela. Então, gostei muito de ver, né, a professora Rosana falando sobre sua trajetória, né, eu não foquei tanto na minha trajetória, e também, né, agora a Simone já apresentou, mas, enfim, vou falar um pouco, mesmo sem ter pensado, assim, me espelhando na professora Rosana, porque achei bem interessante saber sobre a história da pessoa, né, para entender também todo esse trabalho, antes de falar sobre internacionalização na minha instituição. Então, eu venho dessa formação, né, de letras na Universidade Federal de Santa Maria, trabalhei com as professoras Roseli Nascimento, Graciela Rendes e Desirê Mota Roth, principalmente, então, mestrado e doutorado. E venho de toda uma formação, né, que tem a ver com isso, que é a questão da gente sempre ter estudado muito desde a graduação, a questão do ensino da língua inglesa, né, que é especificamente a minha formação, num viés decolonial, que seria, foi uma coisa que me impactou no início do curso, assim, como, e eu trago, né, para a minha pasta na internacionalização, que é a gente perder essa síndrome de vira-lata, né, que é não pensar que a internacionalização ou que o ensino da língua inglesa
seria para conseguirmos nos igualar aos americanos ou coisa assim. Então, isso que eu tive durante a faculdade, sempre do ensino crítico da língua inglesa, eu tento trazer também para meu lugar aqui de gestão, né, como assessora de relações internacionais. Essa apresentação, então, aqui eu trago um pouco do que tem sido feito no Instituto Federal Farroupilha. Tá? Eu estou nesse cargo, além, então, das aulas de língua inglesa, que eu ministro no campus São Vicente do Sul, eu sou assessora de relações internacionais na reitoria, desde agosto do ano passado, fechando quase um ano. O Instituto Federal Farroupilha tem essa abrangência, né, a região mais centro e noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia, né, são 12 unidades, 11 campi mais a reitoria, né, nesse momento. E a gente está tentando trazer para a instituição um conceito de internacionalização que seria, né, temos um longo caminho pela frente, como vocês verão, mas, né, o conceito que a gente traz é esse processo de integração da dimensão internacional, intercultural ou global, no propósito, nas funções e na oferta da educação, com foco, então, na formação de cidadãos com mente aberta e que, ao mesmo tempo, respeitem outras culturas numa perspectiva de proporcionar experiências multiculturais. O conceito, então, da internacionalização na educação básica, né, seria o processo que internaliza a perspectiva de abertura para o mundo, promovendo transformações dos ambientes educativos para uma educação de qualidade e preparando os estudantes e demais atores para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho no cenário local, regional, nacional e internacional. O que a gente tenta trazer, então, né, trazendo essa questão da síndrome do vira-lata, né, que durante toda a faculdade a gente sempre trouxe, é vivenciar outras culturas, conhecimentos, experiências e modos de pensar e também, ao mesmo tempo, mostrar a nossa cultura, os nossos conhecimentos, as nossas experiências, os nossos modos de pensar numa troca com o mundo, né, e não simplesmente absorvendo o que outros países nos dizem que deve ser feito e também trazendo para a consciência, que já fazíamos nas aulas de língua inglesa, né? O que temos de bom aqui, né? Pensar sobre isso, tirar do seu lugar para ver o que também temos de bom. Como isso pode ser feito, então? A princípio, se pensa sempre em experiências no exterior, né? Mas a gente está trazendo muito também a questão da internacionalização em casa, justamente pela questão da pandemia, das restrições orçamentárias, né? Também se precisou pensar mais nesse segundo aspecto. E aí eu fiz um compilado, mais ou menos, de quais ações a gente tem conseguido avançar. Inclusive, eu fui chamada para assessoria para trabalhar especificamente na questão dos centros de línguas, que na nossa instituição ainda chamamos de centro de idiomas, mas o professor Wilton já nos fez uma fala, né, para a gente aos poucos, né, agora que vocês vão ver depois que eu vou falar sobre os nossos documentos, a gente vai mudando a nomenclatura para centros de línguas. Mas eu fui chamada, então, para reerguer, digamos assim, reestruturar os centros de línguas, que estavam tendo alguns problemas nos campi. Então, o que eu focalizei, a princípio, foram essas aulas de línguas nos campi. A gente também tem projetos, né, em alguns campi com imigrantes e refugiados. Recebemos estrangeiros para intercâmbio, né, intercambistas, temos alguns alunos estrangeiros, então trazer esses alunos também, dar voz a esses alunos dentro da instituição, mobilidade virtual, palestras, oficinas, participação no PECG, são algumas possibilidades de internacionalização em casa, e as mais óbvias, né, às vezes mais vistas, são as de mobilidade, né, no exterior. Então, estágio no exterior, eventos internacionais, capacitação de servidores, mobilidade acadêmica, e que já temos também, né, alguns servidores usam aquela sua licença capacitação para fazer uma capacitação no exterior, e eles acabam retornando para a instituição
e a gente tem feito o movimento de chamá-los para falar de como foi essa experiência, de compartilhar como foi, do que eles aprenderam, porque senão acaba sendo vazio, né? Então, o servidor liberado pela instituição vai e retorna e não acontece nada, não muda nada, né? Então, Oi. valorizar, Ai, valorizar. a mamãe tá ocupada. Acho que alguém está com o microfone aberto. Valorizar essas experiências de pessoas que puderam ir nesse momento em que, então, né, no nosso caso da nossa instituição, a gente não está podendo financiar para os estudantes participarem dessas mobilidades. Tudo isso a gente conseguiu encaixar, né, dentro do nosso programa Plano de Desenvolvimento Institucional. Dentro do projeto pedagógico institucional, a gente consegue visualizar todas essas ações dentro de um item específico que se chama mobilidade acadêmica e internacionalização. Então, isso é previsto no nosso PDI, mas o que a gente tem notado, né, e depois também podemos compartilhar um pouco com a Tamara, que é da mesma instituição, muitas coisas, as coisas não vinham acontecendo, né? Pelo menos não na intensidade que nós, principalmente da área de letras, imaginávamos que poderia ser. Então, que desde o ano passado, então, que a gente tem tentado realizar a gente lançou esses editais, então, uma formação de docentes na área de língua inglesa, participamos do projeto La Passion em rede, né, que foi promovido pelo CONIF, e fizemos uma avaliação de língua portuguesa para estrangeiros, imigrantes e refugiados, que justamente tínhamos alguns projetos, mas os imigrantes precisavam de uma certificação para poder seguir com a documentação necessária para eles conseguirem permanecer aqui no Brasil de forma formalizada, né? Então, voltando mais especificamente, né, que foi mais o meu foco no ano passado, que eram as aulas de línguas. Então, no nosso PDI é previsto a oferta de, no mínimo, uma língua estrangeira extracurricular anualmente por campus. Nesse sentido, então, a gente abriu 2 editais no ano passado. Não, no ano passado foi um edital no segundo semestre, que teve, então, 600 inscritos para 180 vagas. Depois, no primeiro semestre desse ano, a gente ofertou 120 vagas, com 480 inscritos. E agora a gente está com a previsão de lançar na semana que vem um novo edital com 260 vagas. Tá, então, a princípio, estaria tudo andando muito bem, né? Temos aulas de línguas extracurriculares, mas aí eu coloco aqui uma questão, né? Eu trago sempre um troféu e uma crítica a ele mesmo, né? Então, a questão, tivemos um GT, né? Um grupo de trabalho que se chamou GT Centro de Idiomas, que pensou em tudo isso, como seria ofertado, etc. E a gente conseguiu ofertar nesses editais. Mas eles têm sido ofertados como curso de extensão. Então, tem um impacto em como não conta, né, na carga horária docente. O docente precisa ofertar essas aulas de línguas na sobra da carga horária dos cursos regulares. Então, aqui a gente já traz um questionamento de qual é o lugar do ensino de línguas nessa instituição, né? Então, por isso que depois, já vou dar um spoiler, mais para frente a gente está criando, né, juntamente com a Tamara, né, professor Kleber, no pós-doc da Tamara, um grupo de trabalho para pensar sobre isso, pensar sobre esse lugar do ensino de línguas na instituição, que a gente não está conseguindo parar. Isso é anterior, digamos, a todas essas outras questões. A gente precisa parar, pensar sobre isso. Justamente se vocês forem ver lá no mapa, por exemplo, né, só voltando um pouquinho, os nossos campi muitos deles são fronteiriços, né? Tem fronteira com o Uruguai, com a Argentina, e a maioria dos nossos cursos não tem oferta da língua espanhola, por exemplo. Então, tem várias questões aí que precisam ser trazidas para discussão dentro da instituição, para a gente repensar algumas coisas antes de seguir com a gente vai continuar pensando em algumas ações de internacionalização, mas tem algumas coisas que precisam ser pensadas ao mesmo tempo, pelo menos. Deveriam ser pensadas antes, mas agora elas vão ser pensadas ao mesmo tempo. Aqui eu trago só algumas ações, né, que
para dizer que várias coisas foram realizadas, isso aqui é com relação ao ano de 2022, várias ações foram realizadas envolvendo internacionalização e ensino de línguas, mas, como vocês podem ver aqui na segunda coluna, o tipo de ação são sempre projetos, né? A gente até conseguiu cadastrá-los no nosso sistema, né? Tudo direitinho, mas eles são projetos daquela pessoa, do coordenador. E o que a gente precisa para eles não... Dessa forma, nós temos várias ações, mas elas estão fragmentadas, né? A gente não tem um bloco de ações que seria com objetivo tal e todas as pessoas pensando naquele objetivo final, né? Então, nós temos essas várias ações, mas elas estão soltas, né? E aí eu trago para vocês entenderem também como é, então, a nossa estrutura. Nós temos na reitoria a assessoria de relações internacionais, que são 2 pessoas, eu e um estagiário, e nos campi nós temos os núcleos de ações internacionais. Então, como são 11 campi, nós temos o presidente e os membros, mais aproximadamente 60 pessoas que trabalham ativamente em prol da internacionalização. Mas elas têm também as suas aulas, os seus outros projetos, as suas pesquisas. Então, por enquanto, depende tudo da boa vontade dessas pessoas. Uma olhada na hora aqui, já passei meu horário. Os documentos que nós temos, então, são os parâmetros, né, em que a gente se baseia, os parâmetros nacionais para a internacionalização da educação básica, as diretrizes para a construção de política de internacionalização lançadas pelo FORINTER, né, do CONIF, documentos do Instituto Federal Farroupilha. Nós temos uma política de internacionalização de 2018 e uma instrução normativa que regulamenta os núcleos de ações internacionais. Alguns documentos tangenciais, né, que mencionam sobre algo no exterior. Temos um regulamento de mobilidade acadêmica, o regulamento de estágios, o regulamento de fluxo de convênios, o regulamento de ações de desenvolvimento de servidores, mas em todos eles, quando a gente realmente colocou em prática, olha, temos este aluno que quer realizar o estágio no exterior, nós encontramos muitos percalços no caminho, muitas questões que não estavam claras nos regulamentos, em que, então, pelo menos 3 desses agora estão sendo revistos para que a questão do estágio, por exemplo, no exterior, fique bem alinhada com o que realmente a instituição pode oferecer, né? Com questão de seguro, por exemplo, etc. Alguns passos, então, que a gente tem tentado, né, andar são com ações de capacitação internacional para servidores, mesmo que seja por conta dos servidores, porque a nossa pasta não possui um orçamento próprio, né? A viabilização de recebimento de intercambistas, adesão ao PEC-G, também foi uma dica do Wilton, né? Divulgação, incentivo e viabilização para a participação dos estudantes em programas de mobilidade, mesmo que seja com financiamento externo. Dar visibilidade e reconhecimento aos projetos com imigrantes e refugiados, que era uma coisa que não era tomada pela pasta da internacionalização, e hoje nós vemos como é, sim, internacionalização, né? Trabalhar com imigrantes e refugiados. Temos focado em criar convênios com países da América Latina, fomento de formação sobre conceitos emergentes, nesses momentos de formação, né, com os estudantes, com os servidores, para trazer esses conceitos de internacionalização mais voltados para o que podemos fazer aqui, né, e não só a busca por um intercâmbio com os Estados Unidos, a busca de parcerias para a criação de materiais didáticos para ensino de línguas, engajamento com grupos de pesquisa e estudos sobre internacionalização. Os próximos passos, então, são, né, que a gente já criou agora, o GT, né, que vai focar na revisão da política de internacionalização e criação da política linguística do IFAR, que aí sim contaremos, então, com a colaboração, né, da professora Tamara, do professor Kleber, então, que vai ser muito válido para a nossa instituição, que eu vejo assim, como podemos ter um servidor na nossa própria instituição estudando um assunto, né, aprofundando tanto o assunto sobre o estudo sobre algo e não fazer isso na nossa própria instituição, né, como a Tamara sempre diz. Então, isso vai ser de grande importância para a nossa instituição. E, ao mesmo tempo, a gente está procurando também trazer uma regulamentação para a matrícula de alunos imigrantes e refugiados estrangeiros, tá? Então, terminando,
eu gostaria de dizer que isso tudo tem sido uma união de esforços, né, principalmente com colegas que estão muito engajados e que veem a importância do tema. Também gostaria de enfatizar a importância do FORINTER e da rede, né, a rede de ensino básico, técnico e tecnológico é muito forte e todos se ajudam muito. E também trazer a valorização dos pequenos passos, que muitas vezes a gente não valoriza, né? Eu acho que pouco tem sido feito, mas quando a gente faz uma retrospectiva, a gente vê que já se caminhou bastante. Aqui os contatos, né? Se alguém quiser seguir ou entrar em contato. E essa mensagem final, né? Que meu título era Caminho, mas que, na verdade, a gente não tem um caminho, né? Que a gente está tentando fazer um caminho, que a princípio a gente achava que tinha um caminho pronto, mas a gente viu que é necessário mesmo fazer esse caminho enquanto estamos andando. Desculpa se me passei no tempo aí. E muito obrigada. Não, professora, um minutinho a mais não é nada para ouvir um pouco desse planejamento todo, né? Eu queria agradecer a professora Janete por nos apresentar um pouco do trabalho desenvolvido pelo IFA. Você citou vários dos pontos relevantes nesse debate, né, em torno da internacionalização para os institutos federais, como os centros de línguas, mobilidade acadêmica, acolhimento de imigrantes, né? Vamos subir um pouquinho no mapa agora para o Centro-Oeste. Então, eu gostaria de chamar a seguir a professora Renata Mourão Guimarães. Ela é doutora em Linguística pela Universidade de Brasília, mestre em Linguística Aplicada também pela Universidade de Brasília, especialista em ensino-aprendizagem de línguas pela Unileon, na Espanha, e graduada em Letras. Atualmente, é professora de língua espanhola do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Brasília. Seus interesses de pesquisa incluem ensino e aprendizagem de línguas, políticas linguísticas, internacionalização e sua interface com currículos, materiais didáticos e formação de professores. Bem-vinda, professora Renata. Obrigada, Simone. Bom dia, pessoal. Um prazer estar nessa sala, compartilhando, né, e aprendendo com tantas experiências e pessoas interessadas no debate. Bom, eu sou do Instituto Federal de Brasília. Recentemente defendi uma tese junto com o professor Kleb, que está aqui na sala, também sobre políticas linguísticas, neste contexto, né, que a Janete acaba de contextualizar muito bem e que é de interesse do nosso grupo. Mas para esse trabalho, eu trago um pouco daquilo que eu tenho como algo sempre antes de começar um trabalho, né? Seja em grupo, seja de orientação, esse levantamento da cartografia dessas produções, de modo que a gente possa se ubicar, né? Se posicionar dentro da nossa pesquisa, até mesmo para verificar as lacunas, as contribuições e também as ampliações, né? Muitas vezes as pesquisas deixam ali alguns encaminhamentos que a gente pode continuar com essa produção do conhecimento. Então, eu tenho um pouco de fissura, para dizer assim, desse tipo de levantamento antes das pesquisas. Essa cartografia, na verdade, ela entra na justificativa da minha tese, não de forma tão ampla, que a gente agora está produzindo um material para essa publicação. O que eu tento fazer, junto com os meus colegas pesquisadores, professor Kleber, professora Maria Soledad, e eu, professores nessa relação Brasil-Argentina, buscar questionar quais são essas pautas, né, o que o Sul tem demandado, o Brasil, em relação a essa temática, né, educação da internacionalização da educação. Então, nós fizemos em 2 décadas, considerando que o primeiro trabalho ele é datado de 2002, e, coincidentemente, né, o ano que finaliza anteriormente, que está disponível nas plataformas, então, 2002. Separamos esse corpo de trabalho. O levantamento foi feito em 2 plataformas, né, bastante conhecidas, do catálogo de teses e dissertações da CAPES e no IBICT,
E a palavra-chave nós colocamos sem nenhum campo específico, como internacionalização da educação de forma ampla, né, para a gente ir filtrando esses dados manualmente. A partir da revisão desses dados, mantivemos 50 teses, 75 dissertações, sendo que foram realizadas em mestrado acadêmico, e 33 dissertações dentro de programas de mestrado profissional. Então, ao total, foram 158 trabalhos desde 2002. Trazemos para esta discussão o que a professora Soledad vem trazendo nos seus textos desde 2015, mais recentes, 2022, e um recente que ela vai publicar em 2023, a importância dessa análise, né, contextual, histórica e situada, quando se fala da internacionalização da educação. Então, como essas interfaces, né, entre o global, regional, nacional, local, elas vão interferir nas nossas decisões, né, decisões como fomentadores de políticas, ou até mesmo como produtores desse conhecimento. Então, ela sempre traz essa lupa, né, dessa análise contextual, histórica e situada, e não deixando de ser uma crítica, né, uma análise mais crítica da realidade. Nós utilizamos 2 indicadores, de forma geral, situando ali o período, como eu comentei, o tipo e a natureza do trabalho, quais são as áreas de conhecimento que têm mais interessado nessa temática, as instituições, né, entre públicas e privadas, e os pesquisadores, orientadores, as bancas, né, quem tem participado mais ativamente dessa discussão no Brasil. E aí, detrás, indicadores específicos, a gente tenta levantar quais são os temas, o objeto, o contexto ali implicado dentro dessa problemática, e o motor que leva, né, essa pesquisa, as pessoas irem atrás, qual a motivação, a problemática, a justificativa. Então, é nesse momento do motor que a gente tem focado nas questões mais contextuais e históricas, né, para situar como que os interesses, até mesmo sobre a internacionalização, eles têm mudado, né, as perspectivas e esses paradigmas, eles vêm caminhando essa problemática, essa justificativa, então esse motor para a gente tem sido central nessa análise. Por fim, essa rota, como tem sido traçado esses trabalhos, né, quais são as principais perguntas, questionamento, qual o marco teórico que a gente tem se apoiado, e por fim, as principais contribuições desses trabalhos e alguns resultados, né, de forma bastante geral. Como pergunta geral desse trabalho, fazemos a seguinte inquirição: como que a internacionalização é abordada nas produções científicas do programa de pós brasileiros, então, nesse período de 2 décadas, e aí a gente traz, nos localizando, por isso a cartografia aqui no Brasil, e mostrando, né, como, segundo os documentos, esse mapa do World Mapper, que mostra como está a produção científica, a gente percebe que alguns países eles até diminuem, né, de tamanho proporcional às suas produções. Nós não chegamos a responder essa pergunta no artigo, fica mais para uma reflexão, se essas produções vastas, né, no Brasil, que são vastas, eu considero, elas têm orientado, de alguma forma, a nossa internacionalização, as nossas políticas locais, se a gente tem se aproveitado desse conhecimento, né, que é tratado, como falou bem a trajetória da Rosana, até a Janete, o quanto leva, né, a produção de um mestrado, de um doutorado, um pós-doc. Então, o tempo que as instituições, a gente trabalha com ensino, pesquisa e extensão, a gente tem se dedicado e até que ponto as nossas pesquisas também têm sido parte, né, desses programas de locais ou nacionais, ou inclusive globais. A gente vê um aumento significativo do interesse desses estudos, especialmente no último ano. Teve uma queda entre 2020 e 2021, acredito que as defesas, né, devem ter atrasado por conta do contexto histórico que nós estamos vivenciando todos,
Mas o interesse, de fato, observa-se que é a partir ali de 2015, 2016, quando há alguns programas de governo mais sinalizados, né, especialmente Ciência Sem Fronteiras, então a gente percebe ali muitos trabalhos avaliando esse tipo de política. Com interesse vindo dessa trajetória de 4 anos, então ali os programas de governo de 2014, até o período final de sua análise, né, findando ali em 2018, 2019. Então, é isso que a gente percebe como um contexto mais histórico. Essa pausa, como eu comentei, portanto, os anos mais expressivos têm sido 2022, inclusive em 2023 nós já temos também algumas teses já defendidas e dissertações, então acho que por volta de umas 5, 6 já estão disponíveis, então a gente vê que o interesse da academia, né, tem sido ampliado, né, ao longo dessas décadas. As ciências humanas, ela é a que mais se interessa, né, especialmente ali a educação. Posteriormente, nós temos as ciências sociais aplicadas, um pouco mais da administração. Existe essa área multidisciplinar, essas áreas a gente dividiu de acordo com a CAPES. E, muito recentemente, nos últimos 5 anos, a linguística, a nossa área, letras, tem também se posicionado. E outras ali com as engenharias, que eu acredito que agora vai ter um salto muito significativo, né, em relação à própria internacionalização da educação mediada pelos computadores, e também a questão da saúde, acredito, pelos impactos, né, causados aí também nesses últimos históricos, né, vivenciados. Mas o que nos interessa para a nossa área é que, de fato, a linguística ela tem se debruçado, especialmente nessa questão, como a Janete mencionou, do centro de línguas, né, o Vilton também comenta um pouco dessa questão, a Tamara, então, é como se muitos trabalhos das ciências sociais aplicadas, das ciências humanas, têm justificado, têm colocado a línguas, às vezes, como uma barreira, né, para ter essas práticas de internacionalização. Então, neste momento, entram, né, essas áreas. Como tema, a gente ainda permanece nas análises de programas, principalmente o PEC-G, a mobilidade acadêmica ainda tem sua centralidade, as principais estratégias e ações, as relações também, essas redes, e o currículo. No caso do currículo, entrariam também as línguas. Vou passar um pouco por conta do tempo. Os 2 focos de análise, quanto à literatura, a gente vê, então, qual a influência desse projeto de modernidade e colonialidade sobre essas decisões. Tentamos explorar, de alguma forma, as brechas, né, que as fronteiras têm levantados para uma renovação da internacionalização pelo Sul. Então, a gente entende as contribuições da renovação, especialmente no Brasil e na América Latina, tem sido a volta para essa internacionalização solidária, que já era algo muito antigo, da integração regional, mas que se volta, né, a se falar como um valor, né, dessas redes, da solidariedade, impulsionado especialmente por esses últimos acontecimentos. E a importância também de se valorizar, de dar a visibilidade das nossas produções, essa perspectiva endógena, que a gente possa realmente aproveitar e participar do compartilhamento desse conhecimento, não apenas consumindo, mas também aproveitando dessas pesquisas, né, com mais cuidado, para ver, de fato, foram muitos anos ali de estudo, para a gente aproveitar melhor essas nossas produções. Então, essa importância também que traz esses trabalhos. Bom, é isso. Graças. Obrigada. Obrigada, Renata. Super, super, super pontual. Um pouquinho adiantada. Perfeito. Eu acho que a Renata trouxe pontos bastante relevantes com relação especialmente a essa valorização da nossa produção acadêmica, dos nossos estudos, né? E essa reconfiguração de alguns valores também dentro desse processo de internacionalização. Importante. Agora eu gostaria de chamar o nosso último convidado dessa manhã, lá do Nordeste, bem aqui pertinho de mim, no Maranhão, o professor Vilton Soares. Seja bem-vindo, professor. O professor Vilton Soares é doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC de São Paulo, tendo sido orientado pela professora doutora Beth Braid.
fez estágio doutoral na Universidade de Paris, e é mestre em turismo e hotelaria, licenciado em letras, português e francês, com especialização em linguística aplicada e ensino do português. Desde 2010, é professor do ensino básico técnico e tecnológico, né, de língua portuguesa e estrangeiro, francês, no Instituto Federal do Maranhão, em São Luís. Atualmente é diretor de Relações Internacionais do IFMA e coordena o Centro de Exames DELF, liderando o grupo de pesquisa também do CNPq do IFMA, ensino aprendizagem de línguas e literaturas nos institutos federais. Bem-vindo, professor. Os próximos 10, 15 minutinhos são todos seus. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado, Simone, pelo carinho da apresentação, muito simpática. Quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês, ladeado por um grupo de tão alto nível, né? E em nome do meu amigo, professor e grande pesquisador Cléber Aparecido, eu saúdo as minhas colegas da mesa, a professora Rosana Helena, né, que fez uma apresentação brilhante. Olha a responsabilidade de vir depois dessas três grandes, né? E esqueceu também de dizer, viu, professora Rosana, que a senhora também é atleta, né, e que me inspira também nessa área. A professora Janete, né, que é realmente um exemplo de profissionalismo e que fez um trabalho, que está fazendo um trabalho excelente à frente das relações internacionais do IFAR. Nós temos um diálogo realmente muito próximo e muito profissional. A professora Renata Guimarães, que traz dados muito interessantes sobre a pesquisa e a diversidade, além do português, do inglês, do espanhol e agora do francês, que eu trago para vocês. Então, eu pensei num título, né? Eu falo sobre um professor de francês na Amazônia Legal por uma praxeologia da esperança. Eu vou falar, então, nesses 10, 15 minutos, sobre a perspectiva da minha formação como sujeito, professor de língua francesa do Instituto Federal do Maranhão e, evidentemente, como que eu estou à frente da Diretoria de Relações Internacionais do Instituto Federal. Então, não se apavorem com a questão do francês que foi escrito de forma proposital nos slides, mas eu quis trazer essa diversidade linguística, marcar essa diversidade linguística. Então, vocês vão ver, nesse primeiro momento, um plano de apresentação. Eu vou falar do IFMA situado nessa região amazônica. Na sequência, eu vou apresentar algumas ações ligadas ao francês dentro do Instituto Federal do Maranhão. E, por final, falar sobre limites e possibilidades do ensino de língua francesa, um projeto para o futuro, né? Porque a gente está falando aqui de relações suleares e o papel do francês nessas relações suleares também é importante para a gente quebrar essa hegemonia, né, e pensar no francês como a língua de vários povos, países e culturas africanas, de várias filosofias africanas, caribenhas, né, e não só francês como sinônimo do hexágono França metropolitana. Então, eu situo, vocês estão vendo aí nesse ponto vermelho, onde está a cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão, e toda essa zona verde aí é a região amazônica, que é o ponto de diálogo, o ponto de encontro de várias culturas, vários povos e várias línguas. E eu começo reforçando, a Janete carinhosamente lembrou, né, do termo línguas, em detrimento do termo idioma, tanto nos documentos oficiais quanto na minha prática, porque nós moramos num país plurilíngue, né? Parece que eu estou dizendo o óbvio ululante, espero que seja para a audiência querida que está nos acompanhando, para os colegas também, mas não é para todos os professores da área de línguas, né? Então, o nosso país é plurilíngue, multicultural, e a gente precisa entender isso. A Amazônia, por sua vez, guarda isso na sua mais genuína essência, né? Tanto do plurilinguismo, quanto, obviamente, do pluriculturalismo. Um segundo dado que eu apresento a vocês é o Instituto Federal do Maranhão, né? Eu queria aproveitar, né, fazer eco às palavras da querida Rosana, quando falou da sua biografia, né, da sua constituição como sujeito pesquisadora, e trazer uma pequena participação num documentário de um canal franco-alemão chamado Arte, imagino que vocês
possam conhecer, que fez uma reportagem sobre a Fundação Francesa de São Luís em 2010, no ano quase que eu cheguei aqui, né, quase 13 anos. E nesse período eu estava acabando de chegar na cidade, e ele traz um dado interessante. Eu vou passar apenas alguns segundos, espero que vocês consigam ouvir, e depois eu comento. Mais San Luis n'a pas pour autant oublié ses premiers habitants. Elle a même cultivé cette hérédité française au point d'en faire une image de marque qui attire nombre de francophiles brésiliens, comme Wilton Soares, professeur de français. Je viens de Recife, à 1000 km de São Luís, et j'ai toujours voulu sortir de Recife et connaître un peu plus le Brésil. Et alors j'ai choisi São Luís justement parce que c'est ici qu'il y avait un rapport plus étroit avec la France. Ici nous sommes dans la rue Portugal et comme vous voyez il y a tous les azulejos sur les façades de ces maisons. À São Luís, on n'a que 2 traces apparemment de français. C'est le plan octogonal de la ville et aussi les noms de la ville que les Portugais n'ont pas changé. Malgré son nom français, entre le XVIIe et le XXe siècle, São Luís a, semble-t-il... Bom, eu queria aproveitar para fazer apenas 2 comentários sobre esse extrato do vídeo, que tem a ver com a questão do francês, a presença do francês aqui no Maranhão, né, no Instituto Federal do Maranhão, pela proximidade, né, cultural da fundação da cidade e também pelo plano octogonal da cidade. Então, é também uma oportunidade de convidar vocês, neste momento, entre parênteses, convidar vocês para o 2º Simpósio de Internacionalização do IFMA, que vai acontecer dias 11 e 12 de setembro, com a presença de grandes pesquisadores na área, né? O professor Cláudio Aparecido vem fazer a conferência de encerramento, a professora Luciana Stalivieri também vem fazer uma conferência, a professora Fernanda Liberali estará conosco e a professora Michele também do Paraná. Então, todos estão convidados, o evento é presencial e vai ser aqui em São Luís, e aí eu já dei um gostinho para vocês se prepararem para vir. Então, o IFMA, o Instituto Federal do Maranhão, tem 29 campi. Ele ocupa, na verdade, todas as micro-regiões do estado, e dentro dessa dificuldade, né, desse desafio, vou dizer assim, a gente apresenta uma resposta a esse desenho com a internacionalização do Instituto Federal. Então, nós procuramos, né, trazer uma internacionalização que seja reflexo das nossas demandas mais urgentes. A nossa demanda mais urgente é por inclusão. Nós precisamos cada vez mais incluir estudantes dentro das oportunidades de mobilidade acadêmica internacional, dentro das oportunidades de ensino-aprendizagem de línguas, nessa finalidade, e, sobretudo, no respeito às línguas que constituem essa comunidade educativa do Maranhão. Dentre elas, línguas indígenas como Guajajara, Cricati e falares diversos que fazem parte da nossa comunidade acadêmica. Então, desde 2020, nós ampliamos todas as relações suleares do nosso instituto, nós fortalecemos as relações norte-sul, nós criamos um programa de dupla diplomação com os institutos politécnicos de Portugal, que a gente trata de uma mais-valia impressionante, porque o aluno sai da graduação, fica 6 meses em Portugal, e ao voltar defende a dissertação de mestrado, o TCC da graduação no IFMA, e tem a dupla diplomação, engenheiro pelo IFMA e mestre pelo Instituto Politécnico de Portugal. Na verdade, em Portugal são 10 institutos politécnicos que a gente tem hoje esse acordo de dupla diplomação. Além disso, existem outras ações de cooperação internacional ligadas ao francês de forma muito proativa. Nós temos um programa de leitores franceses, onde a cada ano nós recebemos um estudante em nível de mestrado da França, um estudante francês, né, do mestrado das universidades francesas, para divulgar, para dinamizar a cultura, a língua francesa e a cultura francófona, né, dos países de língua francesa dentro do nosso Instituto Federal. Então, desde 2016, esse programa é muito ativo e a cada ano nós recebemos um novo leitor. Temos também oferta de cursos de língua francesa, juntamente, obviamente, com a oferta do inglês, do espanhol, de Libras,
e também de português como língua adicional, e agora português como língua de acolhimento, né? E isso é muito interessante ver a resposta, né? E eu gosto muito dessa, estou lembrando aqui da fala da professora Rosana, né? Quando ela cita Paulo Freire, e ele diz que a palavra ajuda o homem a se tornar homem, né? E eu lembro também do Bakhtin, quando ele diz que a gente está sempre em resposta a algo, né? Então, falar do francês com tanta veemência, com tanto amor, com tanto carinho, é porque há um contramovimento muito forte, né? Há um contramovimento de opressão, há um contramovimento de cerceamento, há um contramovimento de não obrigatoriedade, e que, em resposta a tudo isso, a gente tem esses produtos que aqui eu apresento a vocês. Temos também um centro de exames Delft-Dalf, né? Fora as alianças francesas hoje no Brasil, nós somos o único instituto que podemos fazer a avaliação dos diplomas de proficiência em língua francesa, e também estamos juntos com o Ministério da Agricultura da França na construção de um jogo pedagógico chamado Agro-Challenge. Desculpem os anglófonos, mas a pronúncia dos francófonos é assim. Então, aqui eu apresento rapidamente essas ações, né? Aqui é um registro da presença de uma leitora francesa no período de 2017 a 2021, com oferta de cursos de língua francesa, mas também cursos de francês aplicado ao turismo, à polícia militar, à mobilidade acadêmica internacional, etc., né? Então, tivemos a primeira, a Modi, depois a Adeline, a Artis Cacharra, depois a autorização, nessa foto da direita, vocês veem, no momento que a gente foi autorizado o Centro de Habilitação Delft-Dalf aqui no Instituto Federal do Maranhão, habilitando do nível A1 até o nível B1. Aqui tem uma ação muito interessante que aconteceu durante 5 anos com a Polícia Militar do Estado do Maranhão e a Polícia Civil, que é a formação desses militares que trabalham no batalhão do turista para atender os turistas francófonos em francês, e obviamente isso se reflete no nosso grupo de pesquisa IFMA-CNPq, onde pesquisamos o ensino-aprendizagem de línguas e literaturas nos institutos federais. Então, nós precisamos dar respostas a essas demandas que são cada vez mais urgentes, pontuais e com tempo cada vez mais curto. Junto ao CONIF tem o jogo Agro-Challenge e o Fórum Franco-Brasileiro, que é talvez o grande e maior evento hoje dos institutos federais com a França, seja esse fórum, né? Então, aqui tem um registro da experiência com o Batalhão do Turista, aqui com os delegados de Polícia Civil do Estado do Maranhão, um curso de formação sobre Deep Web e Dark Web, foi feito pela Polícia Francesa, e um curso realmente bem interessante e que nos traz uma demanda muito específica para o ensino e aprendizagem de línguas dentro dos institutos federais. Aqui é esse grande fórum que acontece a cada 2 anos, alternadamente na França e no Brasil. Esse ano vai acontecer na França, no mês de outubro. Nós iremos representar o Instituto Federal com 5 estudantes e uma professora. São 15 institutos federais brasileiros que vão participar desse fórum, que começa lá em 2005. Vou mostrar rapidamente o histórico dele. Em 2019 foi no Brasil, aconteceu parte no Instituto Federal do Maranhão e em Urutaí, Goiás, no Instituto Goiano, e foi realmente muito interessante. Então, ele tem um tema, e aí tem aí o papel da humanidade, das ciências nas transições agroecológicas e sociais, é o tema deste ano, 2023. Aqui foi quando ele aconteceu no Instituto Federal do Maranhão, em 2019, a última edição. Nós acolhemos, então, os 15 estudantes franceses, né, e apresentamos a gastronomia, roteiros turísticos dentro de matas de reserva amazônica, cursos de línguas, etc. Aqui é a mobilidade dos nossos estudantes para a França, né? Então, nós temos aí na primeira foto, do lado esquerdo, a Mathilde Conan, que é a nossa assistente de francês que veio ano passado. Na foto do meio, foi no dia que ela chegou da França para ficar 1 ano no IFMA e no dia que a nossa estudante foi para a França ficar 1 ano lá, num castelo lindíssimo, por meio de um acordo de mobilidade chamado de serviço cívico, pago pelo governo francês.
Aqui é uma outra frente que nós temos com o francês, por meio do Rotary International Club, e nós recebemos muitos alunos francófonos, né? Aqui temos os últimos 2 alunos que já voltaram, inclusive, um do Canadá francófono, um da França. E do lado esquerdo nós temos aí os representantes do Consulado da França em Recife, que vieram dar início ao curso de francês do turismo, que preparam os recepcionistas de pousadas e hotéis da cidade para receber turistas francófonos. Então, a gente tem esse registro de ação. E, já me encaminhando para o encerramento, para não me delongar muito, com muito orgulho eu apresento em primeira mão um ofício que nós acabamos de receber da Embaixada da República dos Camarões, na África. Na verdade, é um diálogo que a gente vem tendo já há algum tempo, né? E agora nós recebemos oficialmente o convite do presidente do país para uma missão internacional do dia 26 ao dia 30 de novembro e um acordo de cooperação com a Université de Douala, que é a capital econômica do Camarões. Esse trabalho é realmente apaixonante, porque a Universidade de Douala é uma universidade muito grande, é uma universidade que tem uma pesquisa muito voltada a uma filosofia africana de ensino de línguas, né? E um dos autores, eu tenho um livro aqui, não sei se vocês conseguem ver, é o Alassane, né? É sobre o pensamento africano na linguística e na análise, no ensino-aprendizagem de línguas, o Alassane Nidal, da Universidade de Douala. Então, esse é o nosso futuro, né? Agora desse semestre, e eu finalizo, então, com esse registro, que foi feito em Lisboa, né, com o nosso presidente Lula, nossos 24 estudantes do IFMA que estão em dupla diplomação nos institutos politécnicos de Portugal, mais propriamente no Porto, no ISEP, e que fomos gentilmente recebidos pelo presidente Lula, que estava numa rápida passagem por Portugal. Eu termino mais uma vez apelando com as fotos dos Lençóis Maranhenses para que vocês possam vir ao Maranhão, né, vir ao Maranhão, para o nosso segundo seminário de internacionalização, que acontece dias 11 e 12 de setembro, com a presença do professor Cléber Aparecido, que é o nosso garoto propaganda do evento. Muito obrigado pela atenção de vocês e estou à disposição para a gente dialogar. Obrigada, professor Wilton. Eu sempre me inspiro em ouvi-lo cada vez mais engajado nessas articulações sul-sul, e mostrando o nosso Maranhão para o mundo inteiro, né? Eu acho que a gente está com um tempo bastante apertado. Eu acho que talvez se a gente puder ter se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente teria tempo para uma pergunta. A gente tem aqui no chat vários agradecimentos, várias congratulações, mas se alguém se interessar em uma pergunta, assim, de alguma forma mais breve, mais pontual, a gente poderia... A Tamara, então. Vamos lá, por favor, Tamara. Bom dia a todos, então. Eu fico aqui emocionada, né, de ver os colegas, né, que a gente trabalha no grupo de pesquisa, mostrando o que nos aproxima e o que nos distancia em termos de Brasil, de todas as regiões, mas o principal, que a gente ainda acredita numa educação pública, gratuita e de qualidade, né? Que os professores que aqui falaram, a maioria deles são professores de institutos federais, né? Com exceção da Rosana, que trabalha na FATEC, mas que também passou, né, pela educação pública, mas é muito interessante a gente ver que o hashtag Esperançar está aí, né? E a gente tentou trazer um pouquinho para vocês do nosso olhar do Sul, ou seja, a partir das nossas práticas, as praxeologias, né, que a gente vem defendendo, né? E acho que perguntas teríamos várias, mas a gente sabe que o tempo está apertado, né? Então, somente agradecer aos colegas, a Simone pela mediação. E antes da Simone finalizar, falar para todos que hoje à tarde, cada um vai se direcionar para o seu GT
e lá dentro da sua inscrição é só clicar no botão para direcionar diretamente ao seu GT. Então, nós temos 13 GTs hoje à tarde, onde alguns colegas apresentam trabalho e outros são como ouvinte nos GTs. E antes de finalizar, acho que nós merecemos uma foto com todos os participantes, né? Para eternizarmos esse momento que é singular e sei que vai trazer muitos bons frutos para nós enquanto grupo, enquanto pessoas e principalmente enquanto educadores. Então, por favor, uma foto, Renata. Vamos lá. Cada um tire do seu e depois poste no grupo lá. 1, 2, 3 e... Obrigada. Então, Simone pode fazer o encerramento e os colegas também. Então, eu gostaria de agradecer o convite, de estar Vamos aqui, fazer a pergunta. oportunidade. Ô, professor, Simone, eu acho que a foto foi meio rápida, eu não consegui nem dar o print aqui. a Tamara é super rápida, né? Eu tentei, mas eu não consegui. Vamos de novamente, novo. então. Vamos lá. Podemos, acho que tem bastante gente, né? Sim. Perfeito, obrigado, obrigado. Então é isso, gostaria de agradecer ao professor Hilton, a professora Janete, Rosana e a Renata pelas contribuições, pela manhã de muito aprendizado. É sempre bom conhecer as ações que estão sendo feitas no Brasil inteiro, né? A gente tem um Brasil muito grande e muita coisa acontecendo nos nossos institutos, nas nossas faculdades tecnológicas, e a gente é muito bom conhecer isso e poder compartilhar. 1h30 a gente tem os GTs de volta, então bom almoço a todos e até breve.